Salve, rapaz! Tu és o filho do senhor Tito e da minha amiga Márcia, não? O que estuda para advocados? Salve, senhora Dona Júlia. Sou Tércio, sim, senhora. Meus sentimentos pelo seu esposo. Gratias. Tu pode me ajudar explicando todas as regras de funerais para podermos fazer o do meu esposo? Em tudo que eu puder, senhora Dona Júlia, conheço bem a tábua décima e suas leis. Ah, graças aos deuses. Eu só conheço a lei quarta que diz: fazei apenas o que é permitido. Ah, sim, e tem tantas coisas que não são permitidas. A lei quinta diz que, 5, não deveis polir a madeira que vai servir à incineração. Até isso está na lei? Então me diga, por favor, onde podemos sepultar o meu esposo? Olha, pela lei segunda da tábua décima, não é permitido sepultar nem incinerar um homem morto na cidade. Então, não podemos sepultar no terreno de casa? Tem que ser fora da cidade, mas cuide a distância estabelecida na lei 15ª da tábua décima. Não é permitido, sem o consentimento do proprietário, levantar uma pira ou cavar novo sepulcro a menos de 60 pés de distância da casa. Queremos fazer um grande funeral inesquecível. Olha, senhora Dona Júlia, a lei terceira diz que moderai as despesas com os funerais. Nós queríamos 12 instrumentistas, isso acaba sendo custoso. Não pode. A lei sexta manda que o cadáver seja vestido com 3 roupas e o enterro se faça acompanhar de 10 tocadores de instrumentos. Mas não poderemos nem contratar carpideiras? De jeito nenhum. A lei sétima diz que as mulheres não arranhem as faces nem soltem gritos imoderados. E os licores? Também não. A lei décima diz que não se lancem licores sobre a pia de incineração nem sobre as cinzas do morto. Mas e os turíbulos? Não. A lei décima primeira diz que não se usem longas coroas nem turíbulos nos funerais. Nem coroas? Mas o meu esposo foi campeão nos torneios com seus cavalos escravos. Bom, nesse caso até pode. A lei décima segunda diz que aquele que mereceu uma coroa pelo próprio esforço, ou a quem seus escravos ou seus cavalos fizeram sobressair nos jogos, traga a coroa como prova do seu valor, assim com seus parentes, enquanto o cadáver está em casa e durante o cortejo. E todo o ouro dele, e os dentes de ouro que ele tinha. A senhora fala em enterrar o ouro? A lei décima quarta diz que não é permitido enterrar ouro com o cadáver, mas os seus dentes são presos com ouro. Mas se seus dentes são presos com ouro, pode-se enterrar ou incinerar com esse ouro. Ah, pelo menos não mexeremos nos dentes. Esse ouro ficará no túmulo para sempre, não é mesmo? Sim, e o túmulo também. A lei décima sexta diz que o vestíbulo de um túmulo jamais possa ser adquirido por uso capião, assim como o próprio túmulo. Podemos fazer os funerais na casa da cidade e depois também na casa da província? Com moderação, senhora Dona Júlia. A lei décima terceira diz que não é permitido fazer muitas exéquias nem muitos leitos fúnebres para o mesmo morto. E como faremos com a pira? Senhora Dona Júlia, cuidado. Seu esposo não morreu na guerra nem em país estrangeiro, não é mesmo? A lei oitava manda: não retireis da pira os restos dos ossos de um morto, para lhe dar segundo os funerais, a menos que tenha morrido na guerra ou em país estrangeiro. Ah, entendido. Mas pelo menos podemos embalsamar o corpo dele e beber em torno do cadáver, não é? A lei não nos tirou esse direito, Tércio. Poderão sim, somente para escravos é que a lei nona proíbe que os corpos dos escravos não sejam embalsamados e que seja abolido dos seus funerais o uso da bebida em torno do cadáver. Ah, muito grata, Tércio. Faremos belos funerais para o meu esposo. Com moderação, sem grandes despesas, sem gritos, sem turíbulos, sem instrumentistas, sem ouro, sem licores. Pensando bem, os funerais talvez não fiquem tão belos. Pelo menos ele terá as coroas dos torneios.
enfim, né, para juntar alguns comentários a essa leitura, e até porque é um tema que eu falei no último vídeo, essa tábua trata de muitos aspectos, como o Bruno mesmo disse, não parecem exatamente jurídicos, que na época não dá para negar que fosse objeto de direito religioso, mas não tem tanta importância para a gente. E deixa de fora vários outros aspectos, e a disciplina sobre o sepulcro é muito grande. E extrapole muito as poucas determinações mais, entre aspas, jurídicas dessa tábua, como a proibição do uso capião. O que a gente pode extrair daí, né? Primeiro, tem duas regras importantes, que o túmulo de proibições, que por vezes é interpretado como uma espécie de proibição do direito de propriedade. Não é exatamente, porque o túmulo não fazia relação de propriedade, mas a primeira proibição não se pode sepultar dentro dos muros da cidade, e a segunda, não se pode sepultar a uma determinada distância do fundo do vizinho, a não ser que haja concordância desse vizinho. Por que isso? Por a razão muito simples que eu disse anteriormente, que é o eixo central do Ius Sepulcri, que é coisas religiosas não podem ser objeto de propriedade e, portanto, o ato de sepultar implica no ato de disposição. Ainda que esse fundo seja vendido, passe por mão de várias pessoas, o túmulo que lá está vai continuar coisa religiosa e, portanto, fora dos poderes do novo proprietário. O único exemplo que a gente pode dizer de servidão legal, que com certeza existe em Roma, porque o resto é duvidoso, é o iter ad sepulcri. Então tem um motivo bem forte isso no direito romano. E, bom, se não pode ser objeto de propriedade e é perpétuo, nós vimos aí certas proibições de você retirar o cadáver do túmulo, você exumar um cadáver só poderia ser feito com autorização do pontífice e depois do príncipe. Então, se você ficasse sepultando pessoas dentro da cidade, primeiro que não é legal, né, você ficar andando lá do túmulo, embora essa não seja uma compreensão muito romana, e segundo, que vai diminuindo cada vez mais o espaço imobiliário disponível no comércio, que as pessoas não deixam de morrer, mas a terra não aumenta. Então, o ideal é que se faça fora das paredes da cidade. E, geralmente, isso aí já não é jurídico, é cultural, né? Se colocava os túmulos nas estradas, perto dos portões da cidade, do lado das margens das estradas mesmo, virado para as estradas, e várias inscrições epigráficas que a gente pega desses túmulos são mensagens que o morto teria deixado, né? Se escreve, tipo, oi, eu sou fulano de tal, tô aqui para você lembrar de mim quando passar por aqui. Você tem várias inscrições nesse sentido. Então, hoje a gente tem uma visão um pouco negativa de cemitério. Várias pessoas nem gostam de ir em cemitério, né? Ficam mal quando vão. Não era exatamente essa a relação dos romanos, até porque eles tinham que frequentemente estar voltando para os túmulos para ficar colocando comida e vinho. Tinha uma entradinha específica no túmulo que se colocava essa comida para o morto comer, né? Acreditava que ele continuava se alimentando. Isso é uma constante em várias religiões antigas, nem se fale do Egito, né? Só para fins de comparação. Então, esse é o principal motivo da proibição de túmulos dentro da cidade e perto do fundo alheio. E outro comentário interessante. Se era assim em Roma, por que hoje é tão diferente? A gente tem um espaço específico, não é só sanitário, porque na Idade Média também já era assim. E não tinha uma preocupação exatamente sanitária na Idade Média. Qual que é a razão disso? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a disciplina do Ius Sepulcri não mudou muito no direito justineneu. Isso quer dizer que o cristianismo não interferiu, ao contrário do que se poderia imaginar, com o direito aplicável aos túmulos, porque é uma coisa extremamente religiosa. Se muda a religião, a gente imagina que se altera bastante, não se alterou. As interpolações sobre esse tema no gesto são omissões, são interpolações negativas para se retirar menção aos manes. E também essas oferendas, mas não o que importa mesmo para o direito privado e imobiliário. Então, como que surgiu os cemitérios? Surgiu
a partir dos cristãos, ainda na época clandestina dos cristãos, eles criavam associações com pessoas jurídicas específica para comprar um imóvel e nele enterrar os seus fiéis, né, de maneira mais protegida, e assim deu origem ao nosso cemitério atual. Então, os cemitérios tinham isso, na verdade, se popularizou com os cristãos, mas já existia antes com os patrícios, já era um hábito nobiliárquico você ter esse tipo de coisa, digamos, essas sociedades funerárias. Uhum. Então, só isso. É um assunto bem interessante, né? E lá na série em Roma, né? Também aparece em algumas cenas os túmulos na beira da estrada. Isso é, de vez em quando eu não tenho o que fazer, eu fico olhando essa página aqui do Latin Library, né? Que são os epitáfios romanos. Pois é, tem muita coisa assim, porque eles eram bem zoeiros, né? Igual o Kundera também mandou aquela foto lá da página deles reclamando dos juristas, né? Também tem outras coisas aqui, tem tipo, aqui no início, né? Ah, enquanto eu vivi, eu bebi livremente, né? Agora bebam vocês que vivem. E claro, tem alguns outros que são mais longos, aí tem um, eu não sei se tá aqui no meio dessa página, que é um túmulo de um cachorro. E o dono escreveu um epitáfiozinho lá, tipo, você foi meu companheiro, tipo, por 15 anos, foi um tempo, tipo, absurdo, né, para aquela época. Por 15 anos, 16 anos, agora eu te enterro aqui, eu nunca te esquecerei, meu amigo, uma coisa assim. Isso eu não... Não sei se isso seria legal, né, pelo direito sacro, mas tem algum epitáfio assim desse tipo, alguma dedicação para um cachorro.